Algumas guerras parecem inevitáveis. Outras parecem necessárias. Mas existem conflitos que, quando observados em retrospectiva, levantam uma pergunta inquietante. E se tudo pudesse ter sido evitado? E se milhões de vidas nunca precisassem ter sido perdidas? E se líderes tivessem tomado decisões diferentes? Ao longo da história, guerras devastaram continentes, destruíram impérios, redesenharam fronteiras, mudaram o destino da humanidade. Mas nem todas começaram porque eram inevitáveis. Algumas nasceram de erros, mal entendidos, orgulho, vaidade, interesses políticos e decisões tomadas por homens incapazes de enxergar as consequências de seus atos. Hoje vamos investigar uma das ideias mais perturbadoras da história: a possibilidade de que algumas das maiores tragédias humanas jamais deveriam ter acontecido, e descobrir como escolhas aparentemente pequenas podem desencadear catástrofes gigantescas. Antes de toda guerra, existe uma oportunidade de paz. Sempre. A história mostra que conflitos raramente surgem da noite para o dia. Eles são construídos lentamente, por tensões acumuladas, conflitos diplomáticos, disputas econômicas, rivalidades políticas. A guerra geralmente é o último estágio de um problema muito mais antigo. E justamente por isso, muitos historiadores defendem que diversos conflitos poderiam ter sido evitados se líderes tivessem negociado melhor, se interesses pessoais fossem deixados de lado, se o orgulho não falasse mais alto. Mas a história humana possui uma característica curiosa. Muitas vezes sabemos o que deve ser feito, e ainda assim, escolhemos o caminho mais perigoso. Poucos exemplos ilustram isso tão claramente quanto a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, a Europa vivia uma tensão crescente. Grandes potências competiam por influência. Alianças militares dividiam o continente. Nacionalismos aumentavam. Mas ainda havia paz. Então veio Sarajevo, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Um evento local, um atentado. Algo que em outras circunstâncias poderia ter sido resolvido diplomaticamente. Mas não foi. Uma sequência de decisões precipitadas transformou uma crise regional em uma guerra global. Países começaram a mobilizar tropas. Aliados foram acionados. Ultimatos foram enviados. Em poucas semanas, milhões de pessoas estavam em conflito. Mais de 16 milhões morreriam. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Hoje, muitos historiadores acreditam que aquela guerra poderia ter sido evitada. E talvez seja justamente isso que a torna tão trágica. Existe um elemento presente em inúmeras guerras: o orgulho. Governantes frequentemente enxergam concessões como fraqueza, negociações como derrotas, compromissos como humilhações. E isso cria armadilhas perigosas. Ao longo da história, líderes preferiram conflitos devastadores a admitir erros. Preferiram guerras longas a recuar. Preferiram destruir países inteiros a perder prestígio. O orgulho possui um custo gigantesco, mas raramente é pago pelos líderes. É pago pelos soldados, pelas famílias, pelas cidades, pelas gerações futuras. E essa talvez seja uma das lições mais duras da história. O ego de poucos pode determinar o destino de milhões. Outro exemplo marcante foi a Guerra do Vietnã. Ao longo dos anos, ficou cada vez mais evidente que os objetivos militares seriam extremamente difíceis de alcançar. Mesmo assim, o conflito continuou. Milhares de vidas continuaram sendo perdidas. Recursos continuaram sendo consumidos. Por quê? Porque admitir um erro político tornara-se mais difícil do que continuar lutando. Esse fenômeno possui um nome na psicologia moderna: escalada de compromisso. Quando investimos tanto em uma decisão que nos recusamos a abandoná-la, mesmo quando sabemos que ela não está funcionando.
A história está cheia de exemplos assim. E eles mostram como a racionalidade muitas vezes perde espaço para o orgulho e para o medo de admitir falhas. Mas existe outro fator frequentemente ignorado: interesses econômicos. Ao longo da história, guerras movimentaram fortunas. Fabricantes de armas, mercadores, financiadores, empresas, governos. Diversos grupos lucraram com conflitos. Isso não significa que todas as guerras sejam criadas por interesses econômicos. Mas significa que interesses econômicos frequentemente ajudam a mantê-las. Porque enquanto alguns perdem tudo, outros ganham muito. Essa realidade desconfortável aparece repetidamente ao longo dos séculos. E nos lembra que guerras nem sempre são apenas disputas ideológicas. Muitas vezes, também envolvem dinheiro, muito dinheiro. Quando observamos os grandes conflitos da humanidade, percebemos um padrão. Muitas guerras começaram porque pessoas deixaram de enxergar o outro lado como humano. Transformaram adversários em inimigos absolutos. Criaram divisões irreconciliáveis. Abandonaram o diálogo. Quando isso acontece, a violência torna-se mais provável. Porque a guerra não começa no campo de batalha. Ela começa na mente. Começa quando a empatia desaparece. Quando o medo substitui a compreensão. Quando o orgulho substitui a razão. E talvez essa seja a maior lição escondida na história. As guerras mais devastadoras raramente começam por falta de armas. Elas começam por falta de entendimento. Ao longo deste episódio, exploramos uma ideia desconfortável: a possibilidade de que algumas das maiores tragédias humanas jamais precisassem ter acontecido. A história está cheia de momentos em que escolhas diferentes poderiam ter mudado tudo. Uma negociação, uma conversa, uma decisão mais prudente, um líder mais humilde. Talvez nunca saibamos quantas guerras poderiam ter sido evitadas. Mas sabemos uma coisa: as consequências da guerra sempre ultrapassam aqueles que a iniciam. E é justamente por isso que estudar o passado continua sendo tão importante. Porque compreender os erros da história talvez seja a melhor forma de evitar repeti-los. Se você gostou desta investigação, deixe seu like, inscreva-se no canal Segredos da História e ative as notificações. E responda nos comentários: qual guerra da história você acredita que poderia ter sido evitada? A história não muda o passado, mas pode impedir que repitamos seus maiores erros.